Eu recebi uma pergunta essa semana que eu achei muito interessante. A pessoa estava perguntando se ela deveria mexer nos seus investimentos nesses tempos de crise, certo? Então vamos entender se a gente precisa mexer nos nossos investimentos em tempos de crise, só que nesse vídeo eu vou falar especificamente para pessoas que investem através de fundos de investimento, tá? Então vamos entender primeiro, quando você investe em um fundo de investimento, o que você está fazendo? Tá? Basicamente você está pegando ali um gestor, uma empresa, né, que você confia, que você estudou e que você acha legal, e você colocou o dinheiro na mão dele e fala, ó, investe aí para mim, você que entende melhor de mercado do que eu, faça o que o seu coração achar que é o correto. Basicamente isso, tá? Então você delegou a decisão de investir para outra pessoa. Se você está investindo em fundo de ações, você sabe que aquele dinheiro ali está em ações, mas você não necessariamente sabe qual é a estratégia do fundo, ou enfim, o fundo que vai designar esse investimento para onde o gestor que acha correto. Tá? Então, você está se perguntando se você deve tirar de um fundo para colocar em outro fundo, talvez. Tá? Então, talvez o fundo que você está investindo caiu uns 50% e você viu ali no vizinho, né, que o fundo do vizinho caiu só 25%, mesmo fundo de ações. Ora, deixa eu tirar desse fundo que está ruim, que caiu 50%, e eu coloque nesse outro fundo que só caiu 25%. Qual é o problema quando você faz isso? Muitas vezes mesmo, quando você resgata o dinheiro daquele que você perdeu 50%, você coloca naquele outro fundo, você vai ver um ano depois, ou alguns tempo depois, aquele fundo que você tinha, né, que tinha caído 50%, ele acabou voltando, subiu 100%, 120%. E voltou nos patamares e teve uma rentabilidade legal. Agora, o fundo que você ficou, ele não voltou aqueles 25% que ele tinha caído, ele voltou só uns 15%. Né? Então, você pode fazer decisão ruim se você fizer investimentos dessa forma. Né? O que você deve fazer? O que você não deve fazer é tentar, né, ficar selecionando fundos. Ah, um caiu menos, o outro... Quando você investe em fundo de investimento, você tem que nivelar os seus objetivos com o daquele gestor. Né? Então, se caiu 50%, entenda que o próprio fundo está fazendo ali decisões, está tomando decisões de investimento para poder reverter esse cenário, tá bom? Muitas vezes o fundo até não faz nada, né? No sentido de que ele acredita que não fazendo nada é a melhor opção, mas ele faz ali algumas correções ou outras, tá? Então, quando você delega a decisão de investir para outra pessoa através de fundos, tá? A pessoa que está ali já está fazendo a gestão desses ativos. Então, você não precisa ficar trocando de gestor, tá? Você só vai trocar de gestor quando aquele gestor ou aquela empresa que você está investindo simplesmente não tiver mais alinhamento com você, ou o gestor fez algum tipo de fraude, ou a empresa está ligada a alguma coisa ruim desse sentido, entendeu? Não simplesmente porque a queda do papel, a queda da cota do fundo ocorreu, né? Você simplesmente deve entender por que ocorreu e se o fundo está fazendo alguma coisa, né, para reverter esse cenário. O fato é, nenhum gestor, nenhuma empresa quer ver suas cotas se desvalorizarem, tá bom? Então eles vão trabalharem para que isso não ocorra no futuro, tá bom? Então, respondendo essa pergunta, não vale a pena você ficar realizando o prejuízo de um fundo para tentar investir em outro, porque você já delegou a decisão de investimento para uma outra pessoa, que é mais profissional, ok? E você só deve resgatar daquele fundo se você realmente precisar do dinheiro ou tiver um desalinhamento no fundamento daquele fundo e você simplesmente não quiser mais continuar como parceiro daquele fundo, tá? Porque é basicamente isso, quando você investe através de um fundo de investimento, você e o fundo ali são parceiros, tá ok? Então nada de ficar fazendo troca de fundos, tá bom? Isso daí só vai diminuir o seu patrimônio e não tem sentido algum. Então você pode fazer, por exemplo, troca de um fundo de renda fixa para um fundo de ações, né? No sentido de utilizar um pouco do caixa para alocar um pouco mais nos fundos de ações, né? E tentar balancear a sua carteira se você tiver caixa, tá? Mas, por exemplo, você tem um fundo de ações e um outro fundo de ações, né? Você tirar da onde perdeu para tentar diminuir o prejuízo, eu acho que isso não faz sentido, tá bom?